O cosmos é tudo que existe, ou que já existiu, ou que sempre existirá. Venha comigo. Há uma geração, o astrônomo Carl Sagan esteve nesse mesmo lugar e lançou centenas de milhões de pessoas em uma grande aventura. A exploração do universo, revelado pela ciência. Está na hora de viajarmos de novo. Vamos começar uma jornada que nos levará do infinitésimo ao infinito, da aurora do tempo ao futuro distante. Vamos explorar galáxias, sóis e mundos, surfar as ondas de gravidade do espaço-tempo, encontrar seres que vivem no fogo e no gelo, explorar os planetas de estrelas que nunca morrem, descobrir átomos tão maciços quanto sóis e universos menores que átomos. Cosmos também é uma história a nosso respeito. É a saga de como bandos itinerantes de caçadores e coletores encontraram seu caminho para as estrelas. É uma aventura com muitos heróis. Para fazer esta jornada, precisaremos de imaginação. Mas só imaginação não é suficiente, pois a realidade da natureza é muito mais maravilhosa do que tudo que podemos imaginar. Esta aventura é possível graças às gerações de questionadores que aderiram a um conjunto simples de regras. Testar ideias, experimentando e observando. Desenvolver as ideias que passam no teste. Rejeitar aquelas que não passam. Seguir evidências onde quer que nos levem e questionar tudo. Aceite esses termos e o cosmos é seu. Agora, venha comigo. Cosmos. De pé na Via Láctea. Nesta nave da imaginação, livre das algemas do espaço e tempo, podemos ir a qualquer lugar. Se quiser ver onde estamos no espaço, olhe pela janela da frente. Na dimensão do tempo, o passado está abaixo de nós. Vejam como a Terra era há 250 milhões de anos. Quer ver o futuro? Olhe para cima. E é assim que ela poderá estar daqui a 250 milhões de anos. Se vamos nos aventurar nos confins do cosmos, precisamos conhecer nosso endereço cósmico. E esta é a primeira linha deste endereço. Terra.
Estamos saindo da Terra, o único lar que conhecemos, e indo para os confins do cosmos. Nosso vizinho mais próximo, a Lua, não tem céu, oceano ou vida. Só as cicatrizes de impactos cósmicos. Nosso satélite aciona o vento, as ondas e toda a vida da superfície de nosso mundo. O Sol mantém todos os mundos do Sistema Solar em seu abraço gravitacional, começando com Mercúrio. E Vênus, coberto por nuvens, onde o efeito estufa desenfreado transformou o planeta em um tipo de inferno. Marte. Um mundo que tem tanta terra quanto a própria Terra. Um cinturão de asteroides circunda o Sol entre as órbitas de Marte e Júpiter. Com suas 4 luas gigantescas e dezenas de luas menores, Júpiter é como um sistema solar em miniatura. Sua massa é maior que a de todos os outros planetas somados. O grande ponto vermelho de Júpiter. Um furacão com o triplo do tamanho da Terra e que está em atividade há séculos. A joia da coroa de nosso sistema solar, Saturno, cercado por pistas de inúmeras bolas de neve que orbitam e rolam devagar. Cada bola de neve é uma pequena lua. Urano e Netuno. Os planetas mais externos, desconhecidos dos antigos e descobertos apenas depois da invenção do telescópio. Além do planeta mais externo, há dezenas de milhares de mundos congelados. E Plutão é um deles. De todos os nossos artefatos, este foi o que viajou mais distante de casa. A Voyager 1. Essa sonda carrega uma mensagem para daqui a 1 bilhão de anos. Algo sobre quem éramos, como nos sentíamos e a música que fazíamos.
As águas mais profundas deste vasto oceano cósmico e seus inúmeros mundos estão à nossa frente. Daqui o Sol pode parecer como qualquer outra estrela, mas ainda exerce sua força gravitacional sobre 1 trilhão de cometas congelados, restos da formação do Sistema Solar, ocorrido há 5 bilhões de anos. Chama-se Nuvem de Oort. Ninguém jamais a viu. Nem seria possível, porque cada um desses pequenos mundos está tão longe de seu vizinho mais próximo como a Terra de Saturno. Esta imensa nuvem de cometas envolve o Sistema Solar, que é a segunda linha do nosso endereço cósmico. Terra, Sistema Solar. Só fomos capazes de separar o que é planeta do que é estrela há algumas décadas, mas já sabemos que há muitos planetas. Existem mais planetas do que estrelas. Quase todos serão muito diferentes da Terra e hostis à vida que conhecemos. Mas o que sabemos sobre a vida? Só encontramos um tipo até agora. A vida terrena. Consegue ver algo? Só espaço vazio, não é? Olhos humanos só enxergam uma lasquinha da luz que brilha no cosmos. Mas a ciência nos dá o poder de ver algo que nossos sentidos não conseguem. A luz infravermelha é aquela que conseguimos ver com óculos de visão noturna. Jogue um sensor infravermelho na escuridão e temos um planeta órfão, um mundo sem sol. Nossa galáxia tem bilhões deles, à deriva na noite perpétua. São órfãos, jogados para longe das mamães estrelas durante o nascimento caótico de seus sistemas nativos. Os planetas órfãos são pastosos no centro, mas congelados na superfície. Pode haver oceanos de água líquida na zona que fica entre esses extremos. Quem sabe o que pode estar nadando por ali? É assim que a Via Láctea fica na luz infravermelha. Cada ponto é uma estrela, não só os brilhantes. Quantas estrelas? Quantos mundos? Quantas formas de estar vivo? Terra, Sistema Solar, Galáxia Via Láctea. Onde estamos nesta imagem? Vê aquele braço externo? É onde moramos, a uns 30 mil anos-luz do centro. A galáxia Via Láctea é a próxima linha de nosso endereço cósmico. Estamos agora a 100 mil anos-luz de casa. A luz mais rápida que existe levaria 100 mil anos para vir da Terra até aqui. Esta é a grande espiral de Andrômeda, a galáxia vizinha. Chamamos nossas duas galáxias gigantes e algumas menores de grupo local. Terra, Sistema Solar, Galáxia Via Láctea, grupo local. Nem conseguimos ver nossa galáxia daqui. É apenas uma entre milhares no aglomerado de Virgem. Aglomerado de Virgem. Nesta escala, todos os objetos que vemos, incluindo os pontos mais minúsculos, são galáxias. Cada galáxia contém bilhões de sóis e inúmeros mundos. Ainda assim, o aglomerado de Virgem em si é uma parte minúscula de nosso universo. Este é o cosmos na maior escala que conhecemos. Uma rede de centenas de bilhões de galáxias. É a última linha de nosso endereço cósmico, por enquanto. Universo observável. Universo observável? O que significa isso? Mesmo para nós, em nossa nave da imaginação, há um limite da distância que podemos ver no espaço-tempo. É nosso horizonte cósmico. Para além desse horizonte, estão partes do universo que estão distantes demais. Não houve tempo suficiente nos 13,8 bilhões de anos do universo para sua luz nos alcançar. Muitos de nós suspeitam que tudo isto, todos os mundos, estrelas, galáxias e aglomerados em nosso universo observável, é apenas uma bolha minúscula em um oceano infinito de outros universos. Um multiverso.
Universo em cima de universo. Mundos infinitos. Sentindo-se pequeno? No contexto do cosmos, somos pequenos. Podemos ser apenas pessoinhas vivendo num pontinho de poeira boiando em uma assombrosa imensidão, mas não pensamos pequeno. Esta perspectiva cósmica é relativamente nova. Há apenas 4 séculos, nosso minúsculo mundo era ignorante em relação ao resto do cosmos. Não havia telescópios. O universo era só aquilo que podíamos ver a olho nu. Em 1599, todos sabiam que o Sol, planetas e estrelas eram apenas luzes no céu que rodavam ao redor da Terra e que nós éramos o centro de um pequeno universo. Um universo feito para nós. Havia apenas um homem em todo o planeta que anteviu um cosmos infinitamente maior. E onde ele passou a véspera de Ano Novo de 1600? Ora, na prisão, é claro. Há um momento em nossa vida quando percebemos pela primeira vez que não somos o centro do universo, que pertencemos a algo muito maior do que nós mesmos. Faz parte do crescimento. E como acontece com cada um de nós, começou a acontecer com nossa civilização no século XVI. Imagine o mundo antes dos telescópios, quando o universo era apenas o que se podia ver a olho nu. Era óbvio que a Terra não se movia e que tudo que estava no céu, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, giravam ao nosso redor. E aí, um astrônomo e padre polonês chamado Copérnico fez uma proposta radical. A Terra não era o centro. Era só um dos planetas e, como eles, girava ao redor do Sol. Muitos, como o reformista protestante Martinho Lutero, considerou essa ideia uma afronta escandalosa às escrituras. Ficaram horrorizados. Mas para um homem, Copérnico poderia ir mais além. Seu nome era Giordano Bruno. De natureza rebelde, ele queria romper com aquele universo minúsculo. Mesmo quando era um jovem monge dominicano em Nápoles, já era desajustado. Naquela época não havia liberdade de pensamento na Itália. Mas Bruno desejava saber tudo sobre a criação divina. Ele então ousou ler os livros banidos pela igreja, e essa foi a sua ruína. Em um desses livros, um antigo romano, que estava morto há mais de 1500 anos, contou-lhe sobre um universo muito maior. Tão ilimitado quanto sua ideia de Deus. Lucrécio pediu ao leitor que se imaginasse parado na beira do universo e atirasse uma flecha para frente. Se a flecha não parasse, então era óbvio que o universo se estendia além do que aquilo que pensou ser a beira. Mas se a flecha não continuasse, digamos que batesse num muro, então o muro devia ficar além daquilo que pensou ser a beira do universo. Agora, se você subisse naquele muro e atirasse outra flecha, novamente só há 2 resultados possíveis. Ou ela voa para sempre pelo espaço, ou bate em algum limite em que você pode subir e atirar mais uma flecha. De qualquer forma, o universo não tem limites. O cosmos deve ser infinito. Essa ideia fez total sentido para Bruno. O Deus que ele adorava era infinito. Então, pensou ele, como a criação poderia ser algo menor? Foi o último emprego fixo que teve. Aos 30 anos, ele teve a visão que selou seu destino. Nesse sonho, ele acordou em um mundo contido dentro de uma tigela limitante de estrelas. Esse era o cosmos da época de Bruno. Ele teve uma sensação momentânea de medo, como se a base de tudo estivesse desaparecendo sob seus pés, mas recuperou a coragem.
Abri asas confiantes no espaço e elevei-me em direção ao infinito, deixando para trás tudo o que os outros se esforçavam para ver ao longe. Aqui não há em cima, embaixo, não há beira nem centro. Eu vi que o Sol era só outra estrela e que as estrelas eram outros sóis. Cada um deles acompanhado por outras terras como a nossa. A revelação dessa imensidão foi como se apaixonar. Bruno tornou-se pregador, propagando o evangelho do infinito por toda a Europa. Ele pensou que outros adoradores de Deus naturalmente abraçariam essa visão maior e mais gloriosa da criação. Mas que tolo fui eu. Ele foi excomungado pela Igreja Católica Romana em sua pátria, expulso pelos calvinistas na Suíça e pelos luteranos na Alemanha. Bruno aceitou um convite para dar uma palestra em Oxford, na Inglaterra. Enfim, pensou ele, seria uma oportunidade de compartilhar sua visão com um público que o compreenderia. Eu vim apresentar uma nova visão do cosmos. Copérnico tinha razão em argumentar que nosso mundo não é o centro do universo. A Terra gira ao redor do Sol. É um planeta como os outros. Mas Copérnico foi apenas a aurora. Eu lhes trago o nascer do Sol. Mentira! As estrelas são outros sóis em fogo, feitos da mesma substância que a Terra. E têm suas próprias terras, com água, plantas e animais tão nobres quanto os nossos. O senhor está louco ou é somente ignorante? Todos sabem que há apenas um mundo. O que todos sabem está errado. Nosso Deus infinito criou um universo ilimitado com um número infinito de mundos. Não se lê Aristóteles onde você vive ou a Bíblia? Imploro que rejeitem a antiguidade, a tradição, a fé e a autoridade. Vamos começar de novo, duvidando de tudo que considerarmos que foi provado. Infiel! O Deus de vocês é muito pequeno. Para com isso! Isso é mentira! Um homem mais sábio teria aprendido a lição. Mas Bruno não era assim. Ele não conseguia guardar sua incrível visão do cosmos para si mesmo, mesmo considerando que o castigo por fazê-lo em seu mundo era a punição mais cruel e incomum. Giordano Bruno vivia em uma época em que não havia separação entre igreja e Estado, ou a noção de que liberdade de expressão era um direito sagrado de cada indivíduo. Expressar uma ideia que não estivesse de acordo com a crença tradicional poderia trazer muitos problemas. De forma imprudente, Bruno voltou para a Itália. Talvez com saudades de casa, mas ainda assim, ele devia saber que sua pátria era um dos locais mais perigosos de toda a Europa. A Igreja Católica Romana mantinha um sistema de tribunais conhecido como Inquisição, e seu único propósito era investigar e atormentar qualquer um que ousasse expressar opiniões diferentes. Não demorou muito para que Bruno caísse nas garras da polícia do pensamento. Esse andarilho que adorava um universo infinito ficou preso por 8 anos. Durante interrogatórios implacáveis, teimosamente se recusou a renunciar às suas opiniões. Por que a igreja estava disposta a ir a tais extremos para atormentar Bruno? Do que tinham medo? Se Bruno estivesse certo, então os livros sagrados e a autoridade da igreja poderiam ser questionados. Finalmente, os cardeais da Inquisição deram seu veredito. O senhor foi considerado culpado de questionar a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus Cristo, de acreditar que a ira de Deus não é eterna, que todos serão salvos, e de afirmar a existência de outros mundos. De joelhos! Todos os livros que o senhor escreveu serão reunidos e queimados na Praça de São Pedro. Reverendo Padre, pude refletir muito durante os 8 anos de confinamento. Oh, então vai se retratar. Meu amor e reverência pelo Criador inspiraram a visão de uma criação infinita. Muito bem. O senhor será entregue ao governador de Roma, que administrará a punição adequada àqueles que não se retratam. Levem ele! Levem ele logo! Talvez o senhor tenha mais medo de proferir a sentença do que eu de ouvi-la.
10 anos após o martírio de Bruno, Galileu usou pela primeira vez o telescópio, percebendo que Bruno estava correto o tempo todo. A Via Láctea era formada de incontáveis estrelas invisíveis a olho nu. E algumas dessas luzes no céu eram, na verdade, outros mundos. Bruno não era cientista. Sua visão do cosmos foi só um palpite, porque ele não tinha nenhuma prova. Como qualquer palpite, poderia ter dado errado. Mas uma vez que a ideia estava no ar, deu a outras pessoas um alvo, nem que fosse para contestá-lo. Bruno viu de relance a vastidão do espaço, mas não suspeitava da incrível imensidão do tempo. Como nós humanos, que raramente vivemos mais de um século, esperamos entender a vasta extensão do tempo que é a história do cosmos. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Para imaginar todo o tempo cósmico, vamos comprimi-lo em um único ano. O calendário cósmico começa em 1º de janeiro, com o nascimento de nosso universo, e contém tudo o que aconteceu desde então até agora, que neste calendário é a meia-noite do dia 31 de dezembro. Nesta escala, cada mês representa cerca de 1 bilhão de anos. Cada dia representa cerca de 40 milhões de anos. Vamos voltar o máximo que pudermos, até o primeiro momento do universo. 1º de janeiro. Big Bang. É o mais distante que podemos ver no tempo, por enquanto. Todo o nosso universo surgiu de um ponto menor do que um único átomo. O espaço explodiu em um fogo cósmico, lançando a expansão do universo e gerando toda a energia e toda a matéria que conhecemos hoje. Sei que parece loucura, mas há fortes evidências para sustentar a teoria do Big Bang. Essas evidências incluem a quantidade de hélio no cosmos e o brilho das ondas de rádio que sobraram da explosão. Conforme se expandiu, o universo esfriou e houve escuridão por cerca de 200 milhões de anos. A gravidade estava reunindo os agrupamentos de gás e aquecendo-os, até as primeiras estrelas explodirem em luz em 10 de janeiro. Em 13 de janeiro, essas estrelas se agruparam nas primeiras galáxias pequenas. Essas galáxias se uniram para formar galáxias maiores, incluindo nossa própria Via Láctea, que se formou há cerca de 11 bilhões de anos, em 15 de março do ano cósmico. Centenas de bilhões de sóis. Qual é o nosso? Ainda não nasceu. Ele surgirá das cinzas de outras estrelas. Estão vendo aquelas luzes espocando como flashes? Cada uma é uma supernova, a incrível morte de uma estrela gigante. Estrelas morrem e nascem em lugares como este aqui, um berçário de estrelas. Elas se condensam como gotas de chuva de nuvens gigantes de gás e poeira. Ficam tão quentes que os núcleos dos átomos se fundem em si mesmos para fazer o oxigênio que respiramos, o carbono em nossos músculos, o cálcio em nossos ossos, o ferro em nosso sangue. Todos cozidos no coração flamejante de estrelas há muito desaparecidas. Você, eu, todo mundo. Somos todos feitos de matéria delas. Essa matéria das estrelas é reciclada e enriquecida de novo através de gerações sucessivas de estrelas. Quanto tempo até o nascimento do nosso Sol? Bastante tempo. Ele só começará a brilhar daqui a 6 bilhões de anos. O nosso Sol nasceu em 31 de agosto do calendário cósmico. Há 4 bilhões e meio de anos. Como ocorre com os outros mundos de nosso sistema solar, a Terra se formou a partir de um disco de gás e poeira orbitando o recém-nascido Sol. Repetidas colisões produziram uma crescente bola de escombros.
Vê aquele asteroide? Não, não esse. Aquele ali. Nós existimos porque a gravidade daquele ali o empurrou 2 centímetros para a esquerda. Que diferença 2 centímetros poderiam fazer na escala do sistema solar? Espere, você vai ver. A Terra apanhou muito em seu primeiro bilhão de anos. Fragmentos de escombros em órbita colidiram e se agruparam, até se juntarem para formar a nossa Lua. A Lua é um souvenir daquela época violenta. Se você ficasse na superfície da Terra naquela época, a Lua seria 100 vezes mais brilhante. Ela ficava 10 vezes mais próxima, fechada num abraço gravitacional bem mais íntimo. Conforme a Terra esfriou, os mares começaram a se formar. As marés eram 1000 vezes maiores naquela época. Com o passar das eras, a fricção das marés na Terra empurrou a Lua para mais longe. A vida começou em algum ponto aqui, em 21 de setembro, há 3 bilhões e meio de anos em nosso pequeno mundo. Ainda não sabemos como a vida começou. Até onde sabemos, pode ter vindo de outra parte da Via Láctea. A origem da vida é um dos maiores mistérios não solucionados pela ciência. É a vida cozinhando, desenvolvendo todas as receitas bioquímicas para suas atividades incrivelmente complexas. Em 9 de novembro, a vida estava respirando, movendo, comendo, reagindo ao seu ambiente. Devemos muito a esses micróbios pioneiros. Ah, é, mais uma coisa. Eles também inventaram o sexo. 17 de dezembro foi um dia agitado. A vida no mar deu certo. Estava explodindo com grande diversidade de plantas e animais maiores. O Tiktaalik foi um dos primeiros animais a se aventurar na terra firme. Deve ter sido como visitar outro planeta. Florestas, dinossauros, pássaros, insetos. Todos se desenvolveram na última semana de dezembro. A primeira flor floresceu em 28 de dezembro. À medida que essas florestas milenares cresceram e morreram e foram para baixo da superfície, seus restos se transformaram em carvão. 300 milhões de anos depois, nós humanos estamos queimando a maioria desse carvão para gerar energia e colocar nossa civilização em perigo. Lembra daquele asteroide que mostrei na formação do Sistema Solar? Aquele que foi empurrado 2 centímetros para a esquerda? Bom, lá vem ele. São 6h24 da manhã do dia 30 de dezembro do calendário cósmico. Por mais de 100 milhões de anos, os dinossauros foram senhores da Terra, enquanto nossos ancestrais, os pequenos mamíferos, corriam com medo pelo chão. O asteroide mudou tudo isso. Se ele não tivesse sido empurrado, não teria acertado a Terra. E os dinossauros estariam por aqui, mas nós não. Esse é um bom exemplo da extrema contingência da natureza aleatória da existência. O universo já tem mais de 13 bilhões e meio de anos. Ainda não há sinal dos humanos. No vasto oceano do tempo que esse calendário representa, nós, os humanos, só evoluímos na última hora do último dia do ano cósmico. 11 horas, 59 minutos e 46 segundos. Toda a história registrada ocupa apenas os últimos 14 segundos e todas as pessoas que já ouviu falar viveram em algum momento aqui. Todos os reis e batalhas, migrações e invenções, guerras e amores, tudo nos livros de história aconteceu aqui, nos últimos segundos do calendário cósmico. Mas se quisermos explorar um momento tão breve do tempo cósmico, teremos que mudar a escala.
Somos recém-chegados ao cosmos. Nossa própria história só começa na última noite do ano cósmico. São 9h45 da véspera de Ano Novo. Há 3,5 milhões de anos, nossos ancestrais, os seus e os meus, deixaram estas pegadas. Ficamos de pé e nos separamos dos outros. Quando ficamos eretos, nossos olhos não estavam mais fixos no chão. Podíamos olhar para cima maravilhados. Durante a maior parte da existência humana, digamos as últimas 40.000 gerações, fomos andarilhos, vivendo em pequenos grupos de caçadores e coletores, fazendo ferramentas, controlando o fogo, dando um nome às coisas. Tudo isso na última hora do calendário cósmico. Para descobrir o que acontece depois, teremos que mudar a escala para ver o último minuto da última noite do ano cósmico. 11h59. Somos tão jovens na escala do tempo do universo que só começamos a pintar nossas primeiras figuras nos últimos 60 segundos do ano cósmico. Isso há apenas 30.000 anos. Foi quando inventamos a astronomia. Na verdade, descendemos de astrônomos. Nossa sobrevivência dependia de saber como ler as estrelas para prever a chegada do inverno e a migração das manadas selvagens. E então, há cerca de 10.000 anos, começou uma revolução na forma em que vivíamos. Nossos ancestrais aprenderam a moldar seu ambiente, domesticando plantas e animais selvagens, cultivando a terra e se fixando. Isso mudou tudo. Pela primeira vez na história, tínhamos mais coisas do que podíamos carregar. Precisávamos de uma forma de registrá-las. Faltando 14 segundos para meia-noite, ou há cerca de 6.000 anos, inventamos a escrita. E logo em seguida, começamos a registrar mais do que quantidades de grãos. A escrita nos permitiu registrar nossos pensamentos e mandá-los muito adiante no espaço e tempo. Pequenas marcas numa tábua de argila se tornaram uma forma de driblarmos a mortalidade. Isso mudou o mundo. Moisés nasceu há 7 segundos. Buda, há 6 segundos. Jesus, há 5 segundos. Maomé, há 3 segundos. Não faz nem 2 segundos que, para o bem ou para o mal, as duas metades da Terra se descobriram. E foi apenas no último segundo do calendário cósmico que começamos a usar a ciência para revelar os segredos da natureza e suas leis. O método científico é tão poderoso que em apenas 4 séculos nos levou da primeira vez que Galileu usou um telescópio para ver outro mundo até deixar nossas pegadas na Lua. Ele nos permitiu olhar através do espaço e tempo para descobrir onde e quando estamos no cosmos. Somos uma forma para o cosmos conhecer a si próprio. Carl Sagan guiou a viagem inaugural de Cosmos há uma geração. Ele foi o maior comunicador científico de maior êxito do século XX, mas ele era um cientista. Carl contribuiu enormemente para o nosso conhecimento dos planetas. Previu corretamente a existência de lagos de metano em Titã, a lua gigante de Saturno. Mostrou que a atmosfera da Terra nos primórdios deve ter contido poderosos gases de efeito estufa. Foi o primeiro a entender que as mudanças sazonais em Marte se deviam à poeira trazida pelo vento. Carl foi um pioneiro na busca pela vida e inteligência extraterrestre. Exerceu funções importantes em todas as principais missões espaciais para explorar o sistema solar durante os primeiros 40 anos da era espacial. Mas ele não fez só isso. Esta é a agenda de Carl Sagan de 1975. Quem era eu naquela época? Um rapaz de 17 anos do Bronx, com sonhos de virar cientista, e de alguma forma o astrônomo mais famoso do mundo encontrou tempo para me convidar a Ítaca, ao norte de Nova York, para passar um sábado com ele. Me lembro daquele dia frio como se fosse ontem. Ele me encontrou na parada de ônibus e me mostrou seu laboratório na Universidade de Cornell. Carl se esticou para pegar algo
e autografou esse livro para mim. Para Neil, um futuro astrônomo, Carl. No fim do dia, me levou de carro para o ponto de ônibus. Estava nevando muito. Ele anotou o telefone de sua casa num pedaço de papel e disse: se o ônibus não conseguir passar, me ligue e passe a noite na minha casa com a minha família. Eu sabia que queria ser cientista, mas naquela tarde, aprendi com Carl o tipo de pessoa que eu queria ser. Ele estendeu a mão para mim e muitos outros, inspirando tantos de nós para estudar, ensinar e praticar ciência. A ciência é uma iniciativa de cooperação que cobre gerações. É uma passagem da tocha do professor para o aluno e de volta ao professor. Uma comunidade de mentes voltando no tempo e alcançando as estrelas. Agora, venha comigo. Nossa jornada só está começando. Versão Marshmallow São Paulo.